Quando a gente fala de um líder do futuro, um profissional do futuro, eu vou dizer que tem que ser pessoas antenadas, pessoas que buscam autoconhecimento. Parece coisa assim, repetitivo, mas não tem jeito, a gente vai ter que repetir até as pessoas começarem a fazer. E você lidera pelo exemplo. Não, isso é O líder tem que liderar pelo exemplo. Mas tem que ser humilde o suficiente, porque um líder é um servidor, e o Facilities também, né? Você liderar é missão. Se você não quer ter uma missão de desenvolver o outro, não lidera. Porque não é só pedir meta para o outro. Você tem que desenvolver. Eu estou simplesmente concordando com você. Eu falo, claro que a última palavra vai ser sua. Se você chegar para mim e disser, olha, tudo bem o que você falou, mas faça-se isso. Eu vou sair daqui, vou fazer, vestir a camisa e vamos embora. Mas eu tenho a obrigação de dizer para você, não acho que isso vai dar certo. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos nesse episódio do podcast Fator Humano, Futuro do Workplace, que é um ambiente onde a gente convida líderes e experts de mercado para a gente debater um pouco sobre como a tecnologia, análise de dados e relações humanas estão influenciando no futuro dos ambientes. Meu nome é Guilherme Del Nero, eu sou um homem ruivo, barba ruiva, óculos. Hoje eu estou com um blazer preto, camisa preta. Minha expectativa para esse episódio é aprender o máximo possível com a nossa convidada, que só a ligação de briefing já durou umas 2 horas e foi muito gostoso. Olá, pessoal. Eu sou Rosângela Dober Manteigas, sou do grupo Mulheres de Facilities, Manager e Workplace. E eu estou muito feliz hoje, antes de fazer a minha descrição, com essa pessoa que está aqui. Sou uma mulher branca, de cabelo grisalho, estou com uma blusa preta, para quebrar o preto, um echarpe colorido. E a minha expectativa de hoje é saber sobre a liderança de mulheres. Uau! E eu tô felizona aqui, Maristela Serpejante, e hoje eu dou capacitação aí para essa galera de Facilities. Eu estou com uma jaqueta verde, tenho óculos, sou branca e o cabelo curto. E eu tenho a expectativa de trazer alguma coisa que grave na sua mente e você leve para a tua vida, pessoal ou profissional, né? Porque eu acho que é isso, transformar vidas para transformar empresas, para transformar negócios. Incrível. Né? Exatamente. Achei a melhor expectativa que a gente já recebeu. Eu aqui. Também, essa foi demais, hein? Caprichei, ó. Muito bem. Eu não falei pra você? Mas tem umas pegadas boas, assim. Aí, para quem nos acompanha por áudio, explicar aqui o ambiente que a gente tá, né? Então, uma mesa de madeira com a Rô e a Mari, se puder te chamar assim. Claro. De um lado, eu do outro, perpendicular. Uma parede com uma boiserie e um quadro Le Mademoiselle d'Avignon. Ulala! Que é um quadro precursor do movimento cubismo, que é um movimento que trouxe quebras de paradigma, revolução tecnológica e avanços também, né? Então, que é justamente o que a gente quer trazer aqui para esse bate-papo. Nas 2 laterais tem um vidro com uma visão aí meio bonita de um pôr do sol, que a gente sempre fala que talvez no próximo tenham montanhas ou, né? Algo diferente, é uma praia, né, que a gente falou no... É verdade, a praia é imprescindível. E aí, Mari, explica pra mim, pra Rô e pro pessoal que tá nos ouvindo um pouco quem que é a Mari, quem que é a Maristela. Bom, a Maristela é uma pessoa divertida, que começou aos 15 anos a sua história profissional, né, numa decisão maluca de fazer eletrônica, de ser técnica eletrônica, e não é fácil, né, se não é fácil hoje ainda, imagina naquela época, e é uma pessoa que gosta de desbravar, de conhecer gente nova, coisas novas, e de se reinventar. Esse momento aqui é uma reinvenção, né, porque a gente não fazia isso antes. Eu trilhei minha carreira 7 anos na parte técnica. Depois eu fui assumindo desenvolvimento de novos negócios, áreas comerciais e trilhei uma carreira executiva. Então, de técnica eletrônica, virei diretora de empresa. E aí, em 2017, fui me reinventar de novo. Abri a minha própria empresa, a MS People, um mundo sustentado por pessoas, porque é isso que eu acredito. Né, tecnologia é meio, processo e tal, no final é pessoas que fica, e hoje eu tô aqui com vocês na maior felicidade. Tenho uma filha ela tem 19 anos, não posso deixar de falar dela, gente, né, e um filhote de 4 patas também, né, cuidem dos animais, e é isso, e vou fazer 29 anos de casado dia 30 agora, né, e falei data, né, mas dia 30,
E eu tô muito feliz, já são 34 anos com a mesma pessoa. Então imagina, né? Isso é um meu mérito e dele, porque é difícil pra caceta. Você fala assim, o menino tá casado há pouco tempo, mas... Casada, vou fazer 4 anos. Olha, mas foi a melhor decisão. Eu vou dizer pra você, até para uma carreira sustentável, nós precisamos estar sustentáveis. Perfeito. E família é tudo, certo? É o Porto Seguro. Tem alguns pilares seguro, que não dá jeito. pra você deixar de lado. Então você tá super feliz na tua carreira, crescendo pra caramba, mas você não tem ninguém. Porque uma das perguntas importantes quando a gente vai falar de carreira, vai falar de desenvolvimento profissional, e eu falo para o pessoal que eu dou mentoria, é por quem você faz as coisas? Por que você faz? Para que você faz? E por quem? Por você? Pelo outro? Pelo filho? Tem que ter um porquê. É engraçado como todos os papos vão se casando, né? Não, sempre é. Apesar de serem temas bem diferentes, com alguma correlação, mas o pilar deles sempre tem família, energia, positividade, né? Espiritualidade. Que era o que a gente estava falando agora há pouco também, né? Exatamente. Porque você é ser humano, né? Tudo bem, você tem um status lá, virou diretor, presidente de empresa e tal, mas você está fazendo aquilo para quê? Né? Por que você faz isso? Para você mesmo? Deve ser muito triste, gente. Porque, né? Deve ser assim, nossa, é uma solidão. E aí, Mari, você que está há bastante tempo, você vê que o cargo de liderança ou a posição de liderança vem mudando ou não? Já vou incluir uma Tá. sequência, a gente sempre faz E isso. ó, gente, vai lá. O cargo de liderança dos novos líderes, novos tipos de liderança, que hoje a gente tem várias. E aí, como a gente insere a mulher? Eu vejo que você tem um movimento muito interessante com mulheres, você tem um grupo que eu quero que você fale, que também tem essa visão da mulher, mas não excluindo, trazendo ela para esse mundo de tantas possibilidades. Tá. Bom, eu vou dizer para você o seguinte, desde que existe líder no mundo, eu acho que as coisas são sempre as mesmas questões. Só que antes a gente tinha pouco eco, né, para uma liderança mais humanizada. E liderança humanizada não é não ter pressão, não é não ter metas, tá, gente? Porque, né, de vez em quando os meninos chegam lá, os mais novos, chegam falando assim, ai, não vai ter meta, não vai ter pressão. Esquece isso que não é verdade. Tem que ter objetivo. Mas é um respeito, né? A palavra respeito aí. E a gente tem um caminho longo ainda. Nós melhoramos muito, mas eu fico impressionada como tem ainda diretor de empresa, presidente de empresa, que vai em evento, fala sobre esse tema, fala sobre diversidade, fala sobre um monte de coisa legal. ESG, né, um marketing incrível. Ó, na nossa empresa estamos fazendo... E as pessoas ainda não estão conscientes que precisam falar bom dia para a pessoa que faz a limpeza. É verdade. Certo? E o líder ainda não está consciente de que não dá para mandar uma mensagem às 9 horas da noite e achar que o cara tem obrigação de responder. 9 horas quando é cedo. Tô sendo sutil, né? Ele tá... para não ir para as 11, porque às 9 eu já não acho que é legal. A não ser que eu falei aqui, né, um pouco antes, que se tem um projeto específico, a gente combinou que para entregar aquele projeto vai ter que fazer um esforço. Então a gente tem uma caminhada. E a mulher, eu acho a mulher fundamental nisso, porque ela tem uma percepção maior, muitas vezes, e eu não estou aqui fazendo apologia de que nós somos melhores, e não é, tá? Adoro, né, tem um companheirão há 29 anos comigo, como eu já falei. Mas nós temos, às vezes, uma sutileza, e talvez até por uma questão de maternidade, por uma questão do feminino, de olhar para essas questões com maior carinho e perceber que do outro lado tem uma mãe, tem um pai, com mais tem um empatia, filho. Né? Eu acho que é compaixão. A empatia e a compaixão, ela tem uma diferença. É muito tênue, mas ela existe. A empatia é quando você entende o que o outro sente. Compaixão é quando você entende... Respeita, talvez. Pensa, vai lá e vai ajudá-lo. Você não entra no problema, você traz. Então, eu acho que, complementando o que a Mari falou, eu acho que a mulher, ela tem... Todo ser humano tem a compaixão.
é que nós fomos mais forçadas a chegar a essa situação antes. É isso que eu ia falar. Por mais que a gente tenha evoluído, os homens muitas vezes veem como vulnerabilidade algo que eles possam fazer de forma mais emocional, mais empática, porque foi uma cultura toda de que o homem tem que ser o guerreiro, o forte, né? Aquele cara que não pode mostrar que não tá tão legal, e a mulher não, ela já foi ao contrário. Por outro lado, tiraram de nós muitas vezes aquela força que nós temos de guerreira também, né? Então é para os dois lados, o feminino e o masculino ali meio que se equilibrando. Então os líderes hoje, os homens precisam se permitir olhar para esse lado, para serem melhores líderes, e nós mulheres podemos sim, né, colocar aí a capa de, eu posso ser mais firme, eu posso ser mais incisiva, né, dentro da linha da harmonia, mas eu posso fazer isso e está tudo bem também. Eu acho que é isso, um ponto de equilíbrio aí. Justíssimo. Sempre é mais difícil o ponto de equilíbrio, né? Quando a gente fala a questão de homem e mulher, né? Me vem sempre que nós temos as duas situações internas, né? É saber dosar o que eles vão fluir, né? Os dois têm que fluir junto. Às vezes a gente vai para um lado muito feminino também, que, exato, né? Que não chora, é legal. No chão, aquela coisa. E outras mulheres, como a gente já teve outras convidadas, que precisam se sentir masculina para equiparar o amigo. Eu acho que essa liderança hoje, ele é um misto. Eu vejo misto. Que assim, eu vou pegar isso daqui, isso aqui e vou transformar no melhor. É como você disse, né? Existe a meta, existe a atenção de você ter que fazer alguma coisa, mas não mandatório, né? Que te deixe com medo e não com vontade de continuar. Né? Eu acho que o grande líder é aquele que vai fazer você sempre querer mais. Mas aí eu ponho um ponto de reflexão. Tonzinho, né? Hoje tá bom, tá vendo? Porque eu sempre gosto de provocar umas reflexõezinhas aí. Eu sempre falo lá, quando eu dou treinamento, falo assim, todo líder é um chefe. Nem todo chefe é um líder. Perfeito. Ok? Exatamente. Porque às vezes o líder, né, é mais democrático, ele envolve mais, ele engaja mais. Mas tem momentos, e principalmente na área que nós estamos falando aqui dos profissionais, por exemplo, de facilities, que tem emergência. Não dá para ficar democratizando naquela hora e perguntando, olha, será que vocês querem fazer desse jeito? Você tem que mandar. Você tem que dar uma ordem mesmo, um comando. Tem que tomar para si uma decisão de comando. E pode parecer para alguns, às vezes, que, o cara tá falando assim comigo. Não é. Vê o contexto. Então, gente, todo líder precisa necessariamente, algumas vezes, ser um chefe de comando ali, né? Mas o chefe necessariamente não é um líder. E ter o linguajar correto, né? O mandatório é extremamente necessário, mas não é o gritatório, não é? Isso. Na verdade, você assim, manda, mas aí você já assustou a pessoa. A palavra sempre é respeito. Isso, quando respeito. Você tem essa palavra muito no seu DNA, você sabe que o tom tá fora, né? Já tá entrando para uma outra linha. Né, tá entrando para agressividade. Você não precisa ser agressivo, você precisa ser assertivo. São coisas diferentes. Totalmente diferentes. E as habilidades principais, né? Então você já falou respeito, por exemplo, comunicação. Você vê outros tipos de habilidade que são... Olha, quando a gente fala de um líder do futuro, um profissional do futuro, eu vou dizer que tem que ser pessoas antenadas, pessoas que buscam autoconhecimento. Parece coisa assim, repetitivo, mas não tem jeito, a gente vai ter que repetir até as pessoas começarem a fazer. Eu falo o seguinte, você começa o ano, ou termina o ano, fazendo o budget da empresa, certo? Você analisa qual é a sua meta, o que você vai precisar, qual o plano de ação, qual o orçamento, você vê tudo aquilo ali. Só que tem uma coisa, e o seu budget, como profissional? E o seu plano? O que você escreveu sobre você? Então, eu acho que uma das coisas fundamentais é o profissional sempre ter um mapa mental, uma estrutura de qual é a sua trilha de conhecimento que tem que fazer. Né? Do mesmo jeito que você cuida da tua empresa e do plano de ação dela, você tem que cuidar do seu plano de ação. Porque senão você se perde e você termina o ano como você começou.
E acho que incrível, assim, uma das coisas fundamentais é saber, de novo, a perguntinha, por que você está fazendo e para que você está fazendo? Então, por que você escolheu o curso? Né? Eu vou fazer uma capacitação, sei lá, inteligência emocional. Pô, é legal para todo mundo, mas talvez naquele momento você precise de uma coisa muito, né, uma outra coisa mais urgente. Então, por que você está escolhendo os cursos que você escolhe? Ainda mais depois da pandemia, o pessoal saiu fazendo curso adoidado, nem sabia por Tem expert em tudo. Fazendo. Não, faz o teu plano. Um bom líder, ele tem o plano dele para poder ter o plano do outro. Se eu vou cuidar do outro, mas não estou nem fazendo o meu. E você lidera pelo exemplo. Não, isso é fundamental. O líder tem que liderar pelo exemplo. Mas tem que ser humilde o suficiente, porque um líder é um servidor, e o Facilities também, né? Você lidera é missão. Se você não quer ter uma missão de desenvolver o outro, não lidera. Porque não é só pedir meta para o outro. Você tem que desenvolver. Então, assim, você tem que buscar você primeiro para poder dar oportunidade do outro se desenvolver. E ele tem que ver suas vulnerabilidades. Então, um líder tem que ser humilde. Ele tem que chegar para a equipe dele e falar assim, eu consigo ir até aqui eu ainda não estou conseguindo ir. Eu vou junto com vocês. E tá tudo bem. Não sei se faz sentido para vocês, mas faz sentido para mim. Então, se eu falasse assim, o que um líder tem que ter? Primeiro, autoconhecimento e querer ser líder. Não aceitar ser líder porque a empresa promoveu. Isso é né? A empresa promoveu. As empresas promovem as pessoas e não perguntam se elas querem. Né? E aí dá medo da pessoa dizer não. E perder o emprego. E perder o emprego. Né? Então, primeiro, é o cara, né? Eu quero, tá bom, decidi que quero ser líder. Vou entender que eu vou ter que ser humilde para perceber que eu não vou ter todas as respostas e tá tudo bem. E eu vou compartilhar com a minha equipe aquilo, porque eles são a minha equipe. Eu quero ter que gostar de colocar a gente no palco. Um líder coloca a gente no palco e aplaude lá de baixo. Exatamente. Ok? É isso, para mim são as coisas básicas aí de um líder. Né? Não sei se as pessoas estão se identificando, uns devem estar pondo assim, ai meu Deus, eu ainda não faço isso, né? Mas está tudo bem também, tá? A gente aprende. A gente não nasce assim. Tem alguns talentos, tem alguns caras que são líderes, né? Que tem talento e tal. Mas a gente vai aprendendo. Eu garanto para você que os grandes líderes também fizeram muita besteira, porque todo líder faz besteira, gente. Graças a Deus, que se não fizer... Mas é que sabe o que é? É que às vezes eu percebo que as equipes, elas colocam o líder, é que nem mãe, cara. Eu falei para minha mãe, para minha filha, me desce do pedestal, pelo amor de Deus, me permite ser uma pessoa normal, porque, né, você põe no pedestal, eu não posso errar, não posso pisar na bola, não posso te magoar, e eu vou fazer a relação humana. O líder também, às vezes a equipe põe lá, ele é o líder, então ele é o gerente, ele ganha para aquilo, então ele não pode errar. Não pode participar das festinhas. Não pode participar das festinhas. Né? Por outro lado, o líder fala assim, agora eu sou o líder. E eu não posso errar. E se errar, se autoflagela, né? Eu errei. Não é natural, não é da natureza humana uma posição assim. Isso aí. Mas tá certo. Eu acho que a primeira coisa, eu fui líder muito cedo, né? Eu também. Foi uma coisa muito louca, mas foi muito cedo. E eu aprendi que primeiro você tem que estar bem com você. É a primeira coisa. O autoconhecimento, ele vem depois daquilo que você se aceita. Então, eu me aceito como líder. E aí eu vou ter que me preparar para líder. Eu ainda sou de uma linha, talvez vocês não concordem comigo, mas eu acho que a pessoa já nasce mais ou menos inclinada para isso. Tem gente que você vê que ele pode estar no local, mas ele não se encontra como líder. E é como a Mari falou, ele acaba indo por um medo, mas ele nunca vai ser um líder. Ou ele vai ser uma pessoa que vai aproveitar a oportunidade da equipe, e a gente sabe que tem muito a ver. Não é por maldade. Ele foi para aquele lugar e ele não está preparado para aquilo. Mas ele teve que assumir. Então, ou ele vai se aproveitar dessa questão de ter uma equipe, e ele vai levar o levador de sucesso, né? Não vamos todos juntos.
ou ele vai se frustrar e ele vai virar realmente o líder, né? Aquele que manda, que faz, que todo mundo tem medo, tá todo mundo tomando café, chegou, assusta, aquela coisa toda. Então, eu acho que para ir dentro dessa linha, eu concordo com a Mari, primeiro você tem que saber quem é tu. Não adianta. Se não souber, se isso ficar... Não adianta a profissão, não adianta os cargos, não vai adiantar, né, Mari? Você que é especialista nisso. Não vai. Não vai adiantar. E aí vem... Porque a gente confunde se conhecer com autoconhecimento, né? Se conhecer é você saber perfeitamente... Isso não dá, porque eu já tô com 60 anos e ainda não me descobri, porque todo dia a gente muda uma coisa. Vai precisar de muitas vidas. Mas que neste momento eu sou assim. E tá bom. Tá, eu não tenho capacidade de ser livre. Não, mas ok, eu vou me profissionalizar. Eu vou buscar, eu vou fazer, eu vou aprender, eu vou entender qual é a minha equipe e eu vou ser líder dessa equipe. Eu faço parte disso. E eu não posso ser diferente. Por exemplo, eu sou um líder autocrata e vou liderar um lugar que é todo mundo muito paz e amor. Não vai rolar. Mas sabe o que é? É que eu falo o seguinte, líder não dá pra ser fofinho. Não dá. Desculpa, se você tem um líder fofinho, você tá na pior, cara. Você não vai aprender tantas coisas assim como você poderia. O líder tem que ser justo, justiça, ético, procurar dar exemplo e colocar a pessoa no palco. Né? Ele não tem que trabalhar para ele, mas ele tem que trabalhar para o todo. Né? Para a empresa, é o bem maior. Por isso que a gente fala que os grandes líderes sempre trabalharam para o bem maior. Sim. E dá para ser divertida. Outra coisa que a gente tem que desmistificar. Pelo amor de Deus. Né? Depende, eu sou um líder, então eu não posso ser tão divertido. Dá para ser divertido, gente. Uma das coisas que eu mais gostava na vida, na minha liderança, eu fazia reuniões temáticas, né? É uma delícia. Então, assim, chegava outubro, Dia das Crianças, a reunião de financiamento de mês, início do outro mês, você podia ver bichinho de pelúcia na sala, né? Eu entrava de mini, não precisa fazer tudo isso, mas eu gostava. Então, assim, aí os meus supervisores entravam com cavalinho de pau, sabe essas coisas? E às vezes eu levava a equipe para o kit cinema, levava... Na boa, né? Os diretores ficavam assim, cara, o que essa mulher vai fazer, né? Não tinha muito eco naquela época, agora tem mais eco. Mesmo assim, ainda tem muita coisa para fazer, porque a maioria dos líderes falam que estão no modelo 5.0, mas não estão. Nem 1.0. Não estão. Tá? Tem um trabalho aí, tá tudo certo. Primeira coisa é reconhecer que não tá, né? É o ponto de partida. É a mudança. É a mudança. É aquela coisa. E tá aberto pra mudança, tá aberto. Né? Não é assim, falar, né? Eu sou, que nem você disse. O cara vai lá e fala sobre uma liderança e não sei o que, eu faço isso, faço aquilo. Mas ele mesmo não é. Você tá na cara dele. Porque quem trabalha como liderança, como a Mari, ela vai saber que aquilo é. Porque o resultado é... O funcionário vê uma reportagem daquela e fala, que legal, quem é aquele? Já solta pra Aí você fala assim, não, aí tem lá tudo, né, no ESG, tudo bonitinho, do social, aí tem a ação na ONG não sei o quê, na Amazônia, mas internamente não faz aquilo, não é real. Então, a primeira coisa é você procurar ser autêntico. Né? A empresa tem que ser autêntica. A empresa precisa começar a ser transparente e autêntica. O meu DNA, uma indústria, nunca vai ter os ambientes do Google. Só no escritório do presidente. Porque você vai para o chão de fábrica, as pessoas até às vezes se ofendem. Desculpa, Má, eu quero que você visite a oficina da minha empresa. O chão é branco. Ah, legal. Porque assim, você vai... E às vezes não dá mesmo. Você vai numa indústria farmacêutica, tem a questão que não pode ter sujidade, então a menina não pode estar maquiada. Tem um monte de restrições. Né? O escritório da presidência é lindo, tudo, né? É nos novos modelos. Aí eu fico pensando... Aí o cara lá da produção, que a alma do negócio tá lá, olha e fala assim, e pra mim? Os meus armários, onde eu ponho as minhas coisas, continuam cinza. Mas é verdade. Aí eu falo, gente, colore aqueles armários. Coloca um lugarzinho para ele colocar foto, né? Toda vez que ele abria o armário, lá na porta, assim, tem um negocinho para ele colocar foto da família. Humaniza o cara lá.
Ah, mas ele está escondido, Coitado, pior né? ainda. Você já viu quando as pessoas começam a deixar tudo mais bonito porque o presidente do exterior vai visitar? Ô, Já ouviram essa coisa? ô, auditoria da ISO. Não é? Nossa, aí é uma pega para capar, né? Todo mundo preocupado, não, vai vir a comitiva dos Estados Unidos visitar a empresa. Aquilo vira uma beleza. Saiu a comitiva, volta tudo para a mesma coisa. Nós estamos falando disso, a gente tem que parar de fazer camuflagem das coisas, Máscara, né? máscara, Tirar as e máscaras. partir para uma ação verdadeira. O mundo precisa de verdade. A gente precisa parar de ter fake news e entrar na verdade. Tanta coisa boa para compartilhar, né? Nossa, um monte. Tem muita gente fazendo coisa legal. A gente estava falando sobre isso, né? Exatamente. Tem muita gente fazendo coisa legal e a gente fica divulgando só o que não é. O que não precisa, né? O que não precisa. Eu acho que eu venho pensando muito nessa questão do que mostrar, né? E um dia desse foi tão engraçado. A minha querida ajudante, meu braço esquerdo e direito, ela falou assim, você esqueceu alguma coisa aqui? Aí eu fui na bolsa, não sei o quê. Aí eu falei, nossa, o que será que eu esqueci? Aí ela mandou, falou assim, você esqueceu a casca de banana no meu lixo, que o lixo que era reciclado. Eu loucamente, eu conversando, né? Eu como uma banana todo dia, assim, para mim é quase Um ritual, quase. Uma questão macáquica dos meus antepassados. E eu conversando, não sei o que, com ela, jamais eu só joguei no lixo reciclado. Eu achei genial que ela chamou minha atenção. Eu falei, Jéssica, jura? Ela falou, sim, você jogou no lixo que não era reciclado, que era reciclado. E além de tudo, eu poderia dar bichinhos na nossa sala. Mas, ó, pegando... Mas aí ela já deu a resposta, eu já resolvi o seu problema, já joguei no lixo certo. Foi muito engraçado. Mas é esse tipo de pessoa que ela é autêntica. Ela teve que chamar a atenção de uma pessoa que é muito, né, na cabeça dela, muito superior. Hoje ela é coordenadora, ela já foi promovida. Mas ela me chamou a atenção de uma forma engraçada. Eu falei, nossa, de onde você tirou isso? Ela falou, de você. Às vezes você chama a atenção para a gente mostrando de uma forma divertida que a gente não precisa. E isso eu nunca mais vou deixar. Se fosse uma bronca, eu ia ficar brava. O que essa menina está pensando? Né? Aí já desce o líder, né? Já baixa o cacique lá, né? O que você fez? Ela vai me dar bronca? Não, ela usou o mesmo sistema que eu faço e que eles não vão mais fazer. Porque foi divertido. Mas entrou humildade. A sua humildade. Claro. E tudo bem, ela também me chama a atenção. Sim. Né? Isso é a humildade de um líder. Claro, e você mexe com o hormônio. Porque ela liberou endorfina, eu liberei endorfina, e isso, para a memória, é maravilhoso. Então, quer dizer, são formas de você trazer hoje a liderança, não sem a questão do respeito, do que eu tenho, porque eu também tenho que cumprir metas. Quem está lá em cima não quer saber se isso é bonito, é lindo, né? Ele quer, é lucro, desculpa, não, graças a Deus, tem que haver ser isso. Assim, né? É capitalismo, senão, como é que se paga as contas, os aluguéis e tudo mais. Mas que seja de uma forma em que você aprenda a lidar com coisas que muitos anos atrás, na minha época, eu não sabia. Eu não sabia que se eu trabalhasse com isso, eu ia liberar um hormônio que ia fazer a mente trabalhar diferente e eu ia conseguir isso. Às vezes nem é neurolinguística, é você procurar realmente a parte física, a parte integrativa, né? E como fazer isso. Essa é a grande vantagem. Hoje tem uma disponibilidade de oportunidades para você se autodesenvolver muito grande. O que falta é autorresponsabilidade. Porque né? Autovontade. Autovontade. E é simples você conseguir chegar nesse estudo, por exemplo, educação e tal. Hoje em dia é muito, muito fácil você encontrar. É muito fácil. Assim, você tem o que é gratuito, o que não é gratuito, você tem uma enormidade de possibilidades. Mas ainda falta aquela consciência de que não é o outro que vai fazer por você. As pessoas têm que parar de esperar que o outro faça por mim. Em tudo, né? Então, mas a gente tinha muito, os funcionários mesmo. A empresa precisa, claro, a empresa fazia parte dela, mas você tem que fazer a sua. Sim. É uma troca. É uma troca, até porque isso você leva para você, na outra empresa, em qualquer empresa. E quando a gente fala de liderança, a gente tem que lembrar o seguinte,
todos nós somos líderes em algum momento, exemplo e influenciador para alguém. Sempre tem alguém que está nos observando. Sempre. Você pode ter 18 anos, acabou de entrar numa empresa, tem alguém olhando para você. Então você pode ser uma influência positiva, dependendo do seu comportamento, em qualquer idade, em qualquer local. Nós temos que nos apropriar dessa condição. E nos autorresponsabilizar. Que atitude minha, se eu não estou buscando meu autodesenvolvimento, eu provavelmente estou dando uma sinalização para alguém que não é legal. O meu comportamento não está legal, eu estou sinalizando para alguém alguma coisa que não é legal. E aí, desculpe os jovenzinhos, nem eles mais escapam disso. Porque por causa dessa quantidade de informação disponível, a percepção de que as coisas existem, de que elas não estão legais, chega rápido para todo mundo. Porque tem um bichinho lá dentro da gente, sabe? Que se ninguém tivesse ensinado, fala assim, bem, você não tá fazendo a coisa certa, não. A pessoa até esconde dela, sabe? Né? Deixa passar, não é comigo e tal. Senão ela põe o diabinho aqui e o anjinho aqui. Aí ela fala, o diabo que tem culpa, ele que tá colocando aqui. Não é? Por que ele tá falando tanta coisa errada na minha orelha? É você quando mesmo, a gente fala, tem uns estudos aí, que a gente fala assim, né, Cristo e tal, que é, independente de religião, que fala assim, você tá escolhendo a porta larga ou a porta estreita. Né? A porta larga, você finge fácil. Que não tá vendo nada. E passa, tá? Não precisa ter responsabilidade. Mas na porta estreita, exige que você, né, se comprometa. Só que lá vai levar, porque todos os grandes cargos, né, às vezes as pessoas falam assim, os grandes cargos, as grandes oportunidades, não é para todo mundo, né? Não está tão disponível assim. Deveria, mas não está. Você tem aí lá as camadas, claro, não tem né? Jeito. Não tem jeito, faz parte da vida. Quem que chega lá? Quem se propõe e se autorresponsabiliza. Sou eu que tenho que fazer eu chegar lá. Não é o outro. Não é minha mãe. Tua mãe te apoia, te ajuda até um determinado tempo. Não é o teu líder vai lá, te ajuda. O mentor também. Mas se você não quiser mudar e você não escolher dar certo, você não vai dar certo. E ok. Assume que dói menos, não é? E assume. E dói menos. E fala, não, esse é o meu mundo. Mas não cobra de ninguém, ou não cobra da empresa, não é? Ou não cobra do seu... Eu não quero, agora, eu quero ficar assim, tipo gerente de banco, caixa de banco. Ele tem uma oportunidade, hoje não tem mais, né? Agora não tem mais. Acabou. Ele tinha. De tanto que tinha, né? Acabou. Mas o cara entrava e ficava 60 anos sendo aquilo. Ok. Mas não é que ele não teve uma oportunidade. É que ele não mostrou a oportunidade. Né? Ele não trouxe à tona aquilo que é o de melhor. Né? Seja com 10 anos, hoje a gente vai ter uma pessoa que, se você puder, é incrível. Pela idade, eu não vou contar, mas assim, essa sacada. Opa, o que eu vou fazer diferente? Como é que eu vou agir diferente? Como é que eu vou atrás? Então, essa questão hoje, eu vejo a Mari trabalhar muito em cima disso, é você trazer a presença e a não presença. Por que eu vou falar isso? Hoje a gente tem o workplace que tem o híbrido. Como é que eu sou líder de uma pessoa que não está na minha frente? Como é que faz isso? Então, às vezes, eu peguei e passei de você. A gente vai trocando um pouco aqui. Peguei. Como é que é, Mari? Tirou a minha deixa? Ele tirou a minha um dia, né? Você viu? Nossa vozinha. Mas como é que é, Mari? Você ser líder com a pessoa na tua frente é uma coisa bacana. Você vai lá e conversa. Como é ser líder dessa pessoa que está, às vezes, no exterior? E ela tem que saber que você está liderando. Como é isso hoje? Olha, eu vou dizer para você, a liderança é que nem confiança. A gente aceita o líder, ele é meu líder porque está escrito lá na função. Mas de verdade, a gente só diz ele é meu líder, me engajei com o cara, quando quando o líder ganha isso, porque é que nem confiança, você constrói. Então o líder constrói a sua percepção de liderança na sua equipe. Quando é o híbrido, é mais difícil. Então ele tem que provocar situações
que não é necessariamente as reuniões de trabalho. Porque na reunião de trabalho está dentro de uma postura de meta. Então, ele precisa provocar momentos de descontração, como tinha, né, às vezes, sei lá, no cafezinho, ele vai ter que fazer isso. Ele vai ter que se preocupar com algumas coisas que ele não se preocupava. Então, ele tem que falar assim, e aí, como é que está a tua família aí hoje? Nós vamos fazer uma reunião. Tá tudo certo? Né? Qual é o teu contexto hoje? Ah, mas eu vou me preocupar? Vai. Vai dar mais trabalho? Vai, líder, vai dar mais trabalho. Porque você não sabe como é que está a casa daquela pessoa. De verdade, você não sabe. E ele está lá, né? E ele está na casa dele. A esposa dele pode estar doente, a esposa daquele funcionário. Você minimamente tem que se preocupar. Inclusive, né, eu acho assim, agora, né, as tecnologias que fazem todos esses agendamentos de reuniões, essas coisas todas, tem que ter algumas coisas que se cruzem, que o funcionário pode, né, dizer antecipadamente, olha... Uma dica aí, hein? Eu vou colocar na nossa. Olha, hoje eu vou participar, mas eu estou com algumas dificuldades. Né? Aquela lá, ó, não é a carinha, né? Tem alguém doente, tal, amarelinho, verdinho, né? Para o líder do outro lado, se ele não teve tempo de perguntar para a equipe, tem muitas pessoas, olha a dica de desenvolvimento aí. Olha aí. Já fez para mim, obrigado. O líder... Consultoria gratuita. Tá vendo? Você viu? Vale milhões, depois eu quero um chequinho. Não, tô brincando. Então, mas é importante, porque nós estamos dentro da casa da pessoa. O cachorro que late, o filho que chora. Né? Obra, às vezes, né? E obras. Né? Então, primeiro, vai ter que ter mais paciência, vai ter que ter mais resiliência, vai ter que entender que é isso, eu estou invadindo a casa daquela pessoa. Ah, mas está todo mundo acostumado até a vírgula, nós estamos obrigados. Ah, mas as pessoas estão muito mais felizes. Será? Porque tem home office. Em que momento? Ah, quando você transformou o almoço dele, que ia da 12:00 a 1:00, e ele sabia qual era o horário do almoço. Agora é às 11:30 que vai até a 1:00, começa a 1:00 que vai até às 3:00. Gente, não dá. Então, tem que ter disciplina, maior disciplina, planejamento, cuidado com o outro, tem que ter, e tem que promover momentos de descontração. Utilizando jogos que dá para fazer, né? Agora tem uma série de softwarezinhos que você faz enquete, quiz, provoca essas coisas com o time. Não fica só no trabalho. Por quê? Porque a gente não tem mais como tocar nas pessoas, o olho no olho realmente que a gente é muito tinha. Difícil, né? Ou aquele evento que vinha todo mundo do exterior, juntava tudo pelo menos uma vez por ano, e todo mundo entendia quem era você, sentia você. Porque quando a gente sente as pessoas, muda tudo. Energia, tudo. Então você precisa criar dinâmicas com o teu grupo que promova um maior conhecimento entre as pessoas. Sabe aquela coisa assim, todo mundo vai mostrar o cachorro hoje? Todo mundo vai mostrar Reunião o cachorro hoje, reunião com pet. Tira o e-chap e mostra que você tá de pijama, né? Porque Pois é. O e-chap você coloca quem tá de pijama. Então assim, por que o cara não abre a câmera? Porque ele não quer que veja a casa dele, às vezes. Né? Muitas vezes. Mas aí eu vou dizer para você, o dia que aquele líder e aquela equipe tiver entrosada para valer, e ele tiver a equipe na mão, engajada com ele, todo mundo abre a câmera. Eu aposto com você. Porque ninguém vai ter receio. Porque tudo bem se a minha casa tá passando gato, né, que a gente vê nos memes lá, com os rabão lá. Tá tudo bem, eu tô sendo aceita do jeito que eu posso. Do jeito que me é permitido naquele momento. Claro que não precisa ter os exageros, né? De vez em quando pegar o pessoal tomando banho, né? Não tô falando disso. Também não, né? Mas eu tô falando desse ambiente que envolve a casa de alguém. Não dá para fazer sem se preocupar com isso. Não tenha dúvida. Porque até então, às vezes tem pessoas que na empresa parecem uma coisa esplendorosa, né? E hoje ele foi exposto, né? Quando ele tem né, ter que estar na sua casa, por mais que tenha aquelas coisinhas atrás que ficou horrível, parece que fica pior ainda, sabe, aquelas máscaras atrás, você está no seu ambiente. Sim. Né? Então, é muito do que nós falamos uma vez, que a gente não dá para dividir o ser. Né? Então, você é uma Maristela, quando você passou aqui para essa porta, você virou outra. Não,
Você é Mari, ponto. É isso. E na casa isso. você é o que você é. Então vai ouvir um grito, você vai estar com uma cara diferente, né? E isso eu acho que tem os dois lados, né? Tem um lado que é ruim, que eu particularmente gosto de estar em outro ambiente, para até respeitar minha casa, então acho que é importante isso. Mas tem o lado em que as pessoas se desmascararam. Eu acho que a Covid trouxe muito isso. É verdade. Eu acho que esse tempo em que as pessoas ficaram dentro de casa, elas se viram, tantos que tiveram muitas pessoas com problemas familiares, porque além de você unir as pessoas que não se uniam nunca, ela também teve que se mostrar o que ela era, porque até então, há 2 anos atrás, não tinha aquelas coisinhas lindas atrás, né? Aquela da Mademoiselle d'Avignon, que você não tinha essa história. Chique, né? Não, mas você não tinha alguma coisa era a sua casa. Sim. E eu brincava, eu fazia muitas reuniões naquela época, e eu tentava ser o mais simples possível para não mostrar que assim, isso é diferente, isso é... Não, eu sou quem eu sou e assim será. Que a gente tinha assim, né? É que nem jornalista da Globo, né? De antigamente, né? Olha, você tinha que... Não, você tinha que ter o cabelo típico de uma jornalista, a roupa... No mundo corporativo também. Deus me livre, terninho, era terninho e salto, terninho e salto. Né? É a libertação poder pôr um tênis, né? É a libertação. Até com calça rasgada, minha segurança. Você usa calça rasgada? Opa! Então, assim, poder ser você é um grande ganho. É um grande ganho. E aí, voltamos de novo para aquele nosso começo aqui. Só que você tem que me aceitar como eu sou. Você me escolheu para trabalhar dentro do respeito, dentro da cultura da empresa, que a gente também falou, né? Vamos respeitar a cultura da empresa. Eu até dei um exemplo meio chocoso para eles aqui. Eu falei assim, eu estava na vocação com os jovens, né? O jovem aprendiz. Aí o menino falou, não, porque eu quero ir do jeito que eu quero, com chinelo, que não sei o quê. Eu falei, mas a cultura da tua empresa é assim? Não, mas eles têm que aceitar. Vai ter que aceitar, não. Eu falei assim, então eu gosto de andar pelada. Eu vou visitar sua mãe pelada. Vou lá na tua casa pelada. A tua mãe vai gostar? Não, minha mãe vai ficar louca. Eu falei, então, eu não entro na casa do outro do jeito que eu quero. Eu observo a cultura do outro e me adequo. Se eu não quero ir lá, se eu não quero trabalhar lá, eu vou para outro lugar. Eu não vou para aquele lugar. Então, é outra coisa que a gente tem que olhar. Onde você está indo trabalhar? Como é que você está escolhendo o lugar que você quer trabalhar? Hoje você tem essa possibilidade. Você tem essa possibilidade. É muito legal. Porque a internet traz informação de tudo quanto é tipo. Claro. Você entra no Facebook para ver como é que teu chefe se comporta no Facebook. No Instagram, não é? A filha do cara, porque aí você vê família. O RH faz assim, mas a gente também tem que fazer. Sim. Eu quero trabalhar com aquela pessoa. Os líderes têm que tomar cuidado com isso hoje também. Né? Põe. Porque assim... meu parceiro de negócio, vocês aqui, por que eu aceitei vir aqui? Porque vocês têm propósitos, valores, comportamentos que eu acho que tem a ver comigo. Eu quero estar com pessoas assim, viu? Muito legal. Olha, tá vendo, Gui? Já ganhou um dia hoje. Eu quero estar assim. Gravado, eu quero estar assim. Tá gravado, né, Murilo? Mas tem pessoas que eu respeito, mas eu não quero estar. E tá tudo certo, é o meu direito. Sim. Então, é isso que os profissionais e os líderes têm que olhar. Onde eu estou? A equipe. Qual equipe que eu quero? Tem que ter diversidade? Tem que ter diversidade. Diversidade é inovação. Sem diversidade, você fica sempre na mesmice, sem dúvida. Mas as regras do jogo têm que estar claras para as pessoas. Se você não dá diretriz, não adianta. Não adianta. Não adianta cobrar se eu não sei o que você cobrar. E não fica divertido. Porque não tem problema brigar. Não tem problema a gente brigar. Só briga quem ama. Não tem. Não, você fica convivendo 8 horas com a pessoa, um tempão na vida, e não vai ter briga. Alguma divergência tem que ter. Aí tem um problema. É que nem você vê que pessoa que fala muito sim. Você pode ter certeza. Tem algo errado aí. Ou ela tá se matando, ou ela tá errando e não tá com coragem de falar. Um dia eu cheguei para um diretor, ele falou assim, Mari, você está discordando? Eu falei, estou discordando. Você não me colocou como tua gerente? Se eu for tua gerente
Para dizer sempre sim para você tá com problema. Precisa de um cone, não de uma pessoa. É verdade. Não, e outra, eu não tô te fazendo analisar risco, outras possibilidades. Eu estou simplesmente concordando com você. Eu falo, claro que a última palavra vai ser sua. Se você chegar para mim e disser, olha, tudo bem o que você falou, mas faça-se isso, eu vou sair daqui, vou vestir a camisa e vamos embora. Mas eu tenho a obrigação de dizer para você, não acho que isso vai dar certo. Depois ele escolhe. Depois você escolhe. Sim. E isso é na vida, hein? Às vezes a gente tá no casamento, que a gente não fala pro outro, que a gente pensa. Né? Então, tenha dúvida. E aí a gente fica frustrado e fica puto com o outro. Como se o outro tivesse a obrigação que você tá pensando na sua cabeça. Tá tudo errado. Então, essa liderança hoje tem que estar ouvindo muito. E principalmente os mais jovens. Porque se você é uma liderança que, sei lá, passou dos 35, 40 anos, você vem com uma cultura que o jovem vem com uma disruptura ali. Se o jovem, eu vou dizer para você, trabalhando com jovem, eu percebi o seguinte, ele pode ter um pré-conceito contra os mais velhos, eu sou coroa, né? Só vai ser um pouquinho mais do coroa, né? Mas tá tudo bem, né? Sou antenada, tô feliz. Então, assim... É adulto, tá 70, então, assim, agora eu tô feliz. Ele respeita a gente quando a gente mostra valor, tá? O que o jovem não respeita é falta de transparência, né? Os interesses e os egos que estão por trás das coisas. Agora, quando você mostra para ele que ele tá com você, que você tá com ele, que você tem valor agregado, que você tá disposto a somar, ele vai com você. Por outro lado, o jovem vem com essa disruptura. Isso nos ajuda e nos remete a sermos melhores, para quem tá mais velho, ok? Para o jovem, ele tem que entender que aquele líder já fez um caminho enorme até chegar ali. Ele já quebrou um monte de pedra. Então, se ele for esperto, ele vai pegar esse conhecimento para acelerar o processo dele, para chegar onde ele quer, sem tanta dor. Porque o grande desafio é fazer as coisas mais pelo amor do que pela dor. Só que você só faz pelo amor se você somar com o outro. Senão vai ter mais dor. Porque e não adianta reclamar depois. E não adianta mais reclamar. Então, fazer pelo amor é somar. E somar de forma positiva, não é somar, né, para destruir o outro, para falar besteira, para falar, que a vida tá ruim. Sempre teve problema. Se for assim, ninguém conseguiu fazer nada. Não, e ninguém cria, agora, né? A somatória dessa galera jovem com quem já está na estrada é muito poderosa. Sim. É muito poderosa. Dá para fazer tanta coisa legal e, de verdade, eu acredito, melhorar o país que se tem, melhorar a empresa que se tem. Por isso que eu falo que a gente... Por que o meu lema dentro da empresa é transformar a vida para transformar empresas? Porque quando você chega no coração do teu colaborador, quando você que eu gosto mais de funcionário, né? Eu também. Eu não gosto muito da... Enfim... Tem outra... Então, um dia assim, a gente fala por quê. Um dia a gente fala sobre isso. Quando você trabalha aquele ser humano, e aquele ser humano ali se fortalece, se engrandece, se empodera das capacidades dele, das competências, das habilidades, e quando ele faz isso, ele também reflete lá na casa dele, ele soma para a empresa em produtividade, porque ele está mais feliz, ele está mais seguro, ele está mais focado. Ele soma para a empresa em produtividade, os investidores ficam felizes porque ele rende mais, porque a gente, né, tem que trabalhar os eixos lá, mas a empresa trabalha para a sociedade. ESG puro. Se eu ensinei alguma coisa que ele leva para casa, ele fortalece o filho, ele fortalece a esposa, o marido, ele vai ensinar lá o que é reciclar, como aproveitar, o que é ter empatia. E a empresa atua de forma social. Ela mexe no social, ela mexe na comunidade. Então, a empresa tem que entender que, para mim, que ESG começa na conscientização, na capacitação interna dos seus próprios funcionários. Quando ele faz isso, reverbera para as casas, para as famílias.
Aí eu vou dizer para você, aí começou a grande mudança. Aí aquele funcionário vai devolver dizendo, pô, gente, aquela tinta que está lá no chão não pode estar lá no chão. Eu não vou A gastar casca da tanto banana. papel. A casca da banana. É isso. lixo orgânico. O teu funcionário, a tua funcionária reverberou a consciência que você criou. Entendeu? É isso. E isso é muito poderoso. Transformar a vida para transformar empresas. Transforma a empresa, transforma a comunidade que está em torno dela. Você vê uma empresa com 2.000 funcionários, transforma a vida desses 2.000 pessoas. Quantas pessoas estão por trás deles? E você pensa bem, vai bem de encontro. Nós tivemos uma outra pessoa extremamente inteligente, acho que você viu o nosso podcast, se não vê, veja, da Adriana Prado, que é felicidade versus produtividade, né? A gente vem de uma visão industrial e capitalista, que era o contrário, né? Você produz para ficar feliz, né? É totalmente contrário. Totalmente contrário. A pessoa, quanto mais feliz, mais ela produz. Sim. E mais ela vai levar a empresa e aí por diante. Então, a empresa que tem essa consciência hoje que os funcionários precisam, sim, dar resultados, mas eles precisam estar felizes, é a que vão atingir os grandes resultados. É que enxerga o funcionário como uma pessoa, né? Não como robô. Pois é. Eu fico alucinada quando a pessoa fala assim, você já imaginou que um dia vai ter tudo robô? Eu falei, eu não quero estar nessa vida. Deus me livre. Que horror. Imagina. Odeio conversar com aquelas telemensagens. Você tá, não sei o que, não sei o que. Foi humano que fez, graças à nossa inteligência, mas nós precisamos disso. Você imagina uma criação, um projeto, quem trabalha com criatividade, com inovação. Mas eu lembrei muito de você esses dias, eu vi uma frase da diretora da Escola Econômica de Londres, falando que antigamente as empresas que tinham sucesso, elas tinham músculo. Hoje em dia é cérebro, no futuro é coração. Coração. Sim. Não, é coração. E vou dizer mais. O que é felicidade? O equilíbrio entre o racional, o cérebro e o coração. Isso é o equilíbrio. Porque felicidade, principalmente se tiver algum dono de empresa, né, algum presidente nos ouvindo e tal, aquela coisa, e se ele for cartesiano, modelo cartesiano, ele vai falar assim, felicidade... Baboseira. Felicidade, entendeu? Só que não é isso. Felicidade não é aquela coisa assim. Não é utopia. Porque é equilíbrio. Não é tudo azul. Não é tudo azul. Até porque, para você achar que você está feliz, você tem que ter tido algum momento que não foi tão feliz assim na tua vida. Isso é Schopenhauer. Schopenhauer. Né? Não dá pra, né? Não dá. Como é que você faz análise do que é bom, do que é ruim? Pois é. Tem dos dois, certo? São os polos. Por isso que a física quântica também tem energia, é polo positivo, polo negativo, as coisas que se movimentam no mundo. Então, para os mais cartesianos, a gente tem que falar assim. Porque senão o cara fala assim, essa mulherada, né, com esse cara tá falando bobagem. Isso não é para minha empresa. Tem uma fórmula boa, se você levar esses cartesianos, vai dar dinheiro. No final, é aquilo que eu falei, produtividade. Fulano não vai gastar mais. Não tenho nada contra os cartesianos, meu marido é engenheiro. Imagina. Tá? Graças a Deus, porque eu não sou, então eu preciso do ponto de equilíbrio, o meu é ele. A gente se soma, porque senão, né, apesar que ele fala assim para mim que mesmo assim eu consigo guardar mais dinheiro do que ele, né? Mas é verdade. Então, mas é esse equilíbrio. Tem que ter esses polos todos. Agora, outra coisa que eu acho interessante, o 5G vem aí. Falando de tecnologia, o 5G vem aí, né? Vai transformar. O pessoal acha que a pandemia transformou o 5G. Quando as tecnologias, né, ele estiver disponível, vai ser muito rápido a transformação. A maior parte da nossa população não está preparada. Não, mas nem tenho... A gente não está, que dirá eles, né? As pessoas, né, mais vulneráveis. As empresas são fundamentais. Você vai ter que ajudar a ensinar, ajudar a criar novas capacitações para novas funções. Porque a gente vai fazer o que com toda essa população? Que hoje, parte dela, estão trabalhando nas empresas de forma operacional. Estamos falando de ESG? Vamos falar de ESG para valer. De gente grande. O SG é de gente grande. O gente grande não é salvar a Amazônia, né? É salvar a sua própria empresa e o povo que está dentro da sua própria empresa. Então, né? Você já está conversando com RH, com o pessoal de TI, né? Com a turma do compliance. O que você vai fazer com parte dos teus funcionários
que não estão nem perto do que vai ser essa evolução? Vamos falar. Isso é liderar para valer. Isso é um líder que está além do seu tempo para garantir que o seu time, que a sua empresa tenha sustentabilidade de verdade. É bem essa visão mesmo. Né? Lá na empresa que eu gestiono, que eu estou junto lá, nós temos a questão dos cobradores, né? Que é uma questão que vai, infelizmente, uma hora vai sair. Nós criamos uma escola de cobradores, de motoristas e de outras funções, já pensando nessa população. É isso. O que vai ser dessas... O que vai ser dessa classe, né? Então, quando a Mari fala isso, vai bem do encontro, novamente, do que a gente conversou com a Ana Paula, né? É olhar para dentro. Para dentro. E depois para fora. Senão não é... Você cria raiz para ter frutos diferentes. Porque o seu mundo, né? Por mais que você queira falar que você tem tecnologia, 5G, 10G, não sei o quê, volta nas pessoas. Vai voltar sempre nas pessoas. E essas pessoas fora desse sistema, sistema de trabalho, aumenta toda uma classe muito prejudicada que, consequentemente, traz para a sociedade algo não tão bacana. Então, quer dizer, o olhar do SG é muito mais para dentro da casa de dentro para que possa fazer. E se você faz fora e não faz dentro, novamente, é o espelho. Eu estou vendo que a minha empresa está fazendo lá, eu citei Amazonas, mas em outro lugar. Então, sei lá, estou fazendo um negócio, mas se dentro lá... Não faz nada. Aí, mas por que ele está gastando dinheiro lá e não pode pensar em montar uma escola aqui dentro? Sei lá, alguma coisa. Porque aí é a frase antiga, né, que é para inglês ver, né? É tudo bonitinho, né? Mas o lixo está debaixo do tapete, não é? Eu acho que o líder, hoje, é fundamental que ele tenha... E é uma coisa que a gente já tinha falado, realmente eu acredito muito nisso. Mesmo sendo uma pessoa muito racional, eu lidero muito com emoção. Eu acho que você tem mais respeito quando você faz esse equilíbrio do que você ser extremamente racional. E eu sou uma pessoa que a Mari sabe. Sei. Ou é isso ou não é isso. Não tenho muito, mas sempre nesse tom, nesse jeito. E levo na esportiva a menina tirar, né? Porque aí você foi parar pro meu marido, pros meus filhos, e aí foi... Tá no podcast até. Pô, tá no podcast. Eu contei porque eu achei genial. E ela mandou pelo WhatsApp, ficou registrado ainda, né? Mas foi genial. Ela falou, ela fala isso? Por que eu não posso, né? Sim. Então, ela se apropriou de uma forma bacana do exemplo que você deu. E bacana, ok. Essa vai ser uma líder. E aí que eu falo para você, isso é fazer pelo amor. A gente tem que parar de fazer as coisas pela dor. Esperar o momento de estresse total, né? Parar de buscar o nosso o nosso plano de B de carreira, quando chega o momento ou da demissão, ou quando a gente chega na parte da aposentadoria. Não, você tem que procurar antes. Ou procurar se desenvolver, não quando a empresa já fala, você já está atrasado. Tá, Não, você procura antes. Esse é o caminho do amor. A empresa se antecipar a alguma coisa que vai acontecer lá na frente. A gente se antecipar. Muito. Então, porque o pessoal, né, que está assistindo a gente aí, está ouvindo, está vendo, deve estar falando, putz, eu pensei que... Utopia, né? Nossa, agora essas duas loucas aí... Esse outro aí, então... Mas é o seguinte, se a tua pupila dilatou e você está incomodado na sua cadeira, eu vou dizer que a minha expectativa está bem atendida, porque era essa minha expectativa aqui. Levar uma mensagem, acho que é nossa, né? Sua também. Levar uma mensagem de trazer um desconforto do bem. O que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer para estar nesse caminho aí? Por quê? Porque eu vou ficar para trás também. E fazer pelo amor. Sabe? É muito melhor. O que eu posso fazer pelo amor? Para mim, para o meu funcionário, colaborador, como você queira, né? Para o meu fornecedor, porque a gente tem que trabalhar na cadeia. Sim. Aí você trata,
né, vai lá na reunião bacanuda, né, bacanérrima, de todos os diretores, final de ano, aplaude todo mundo, massacrou o fornecedor o ano inteiro, tratou o fornecedor porque eu tenho marca, então, né, a marca, eu sou isso. Quer colocar no portfólio? Né? Quer colocar no portfólio, então, você vai lá, né, e... Eu não vou falar aqui, abaixa as calças, né? Mas você faz o que eu quero, do jeito que eu quero, no preço que eu quero. Porque a propaganda tá comigo. Né? Dane-se o SG da governança, ok? Vamos falar o português claro, né? Tudo governança, para mim. Mas para você, você faz o que você tiver que fazer, você se vira. Cara, isso não é sustentável. Claro que não, é uma cadeia. Porque você está matando a tua cadeia. Principalmente se ele for exclusivo, né? Que aí a coisa é você depende de mim. Não. A gente trabalha com a cadeia toda. Cresce junto. Isso é ser sustentável. Pô, já falava lá na ODS isso, né? Os 17 lá. Aí veio o SG. Mas desde que o mundo é mundo, a gente fala isso. Não muda, só muda o nome do... Todo episódio, nada disso daqui é novidade. Não. Nada. Nada do que a gente tá falando. Agora, será que agora dá pra cair a ficha? Tá na hora. Será que agora dá? Porque é o seguinte... Agora não tem mais tempo também, desculpa. Isso, perfeito. É o que tinha. Isso. Tudo que tinha. Eu fico imaginando como foi fácil o século XX, né? 19, 20, porque não tinha nada no mundo. Gente, inventar um negócio... Imagina, o cara inventou a luz, que coisa maravilhosa. Mas você tá falando em coisa de morar em Marte, sei lá. Um dia desse meu filho falou, mãe, tem uma inscrição, não sei aonde, para morar em Marte. Eu falei, olha como é difícil hoje você sair, trazer uma inovação. Tô falando, não é? É muito, muito difícil para vocês. Se não mexer com o ser humano, esqueça. E as pessoas estão se tornando cada vez mais exigentes. Por quê? Porque conhecem muito. Hoje você quer fazer alguma coisa, você escreve lá no primo Google, Guilherme, dá até a cor da sua cueca, que vai falar besteira. Que pode falar besteira, isso, viu, Gui? É mesmo? Nossa, coitada, hein? Você tudo é tipo, verdade. Se assustou com alguma coisa? Não, senão nem estaria aqui. Mas a grande sacada hoje da vida, eu acho que com a liderança, é você, primeiro, entender que líder não é o dono. Isso. Não é? Primeira coisa. Né? É um servidor. É um servidor. E ele é o cara que mais vai ter que ser humilde. A Mari falou, porque é o seguinte, a gente tem que ouvir de quem manda e traduzir para quem vai ser mandado. E não se melindrar. Porque você faz parte daquela outra, não aqui em cima. Sim. Então, é uma transição tão difícil, e aí que vai a razão e o coração. Se você for só razão, esqueça. Você vai sair de lá já pilhado, porque foi uma cacetada na sua cabeça, e você vai cacetando todo mundo que está na sua frente. Sabe o que é a média gerência? Não, me diga. Vou te dizer. Por favor. Eu vou fazer uma analogia para vocês. Opa. Não sei se vocês vão concordar, mas eu gosto dela. Sabe um hamburgão? Você pede lá seu hambúrguer, sanduichão bacana. Aí tem o pão de cima, é o presidente. Né? Os diretores lá. O pão de baixo são os nossos queridos colaboradores. E o hambúrguer no meio é a média gerência. Aí quando você mastiga, alguém tá mastigando ele em cima e embaixo. É isso. Falou? E aí o cara tá ferrado e ele tem que trabalhar com isso. Imagina a quantidade, assim, como ele tem que ter inteligência emocional. Levar de cima, de baixo. O de baixo, porque ele tá sendo mordido o tempo inteiro. Alguém tá mordendo ele. Porque você nem é daqui e às vezes você não consegue se colocar aqui. Porque, na verdade, é um funcionário. Entendeu? Então, é uma situação muito difícil você traduzir o que você ouve da alta liderança, fazer uma medição na sua cabeça, como você vai passar, como se fosse a alta liderança, sendo que você não é a alta liderança.
Então, essa história do hambúrguer eu amei. Nossa, muito boa mesmo. Muito bom. É. E é o melhor, hein? Porque Porque, gente... dos dois é só não tem essa. Mas- E agora, com isso, a gente se encaminha pro final. Tá A gente até já passou, mas aqui tava tão gostoso o bate-papo, vamos deixando. Mas a gente sempre fala, quando a gente vai chegando no final, que são poucas pessoas que acompanham até o final, ainda mais com tanto conteúdo curto hoje em dia, né? Então, pra gente conversar aqui sobre uma palavra possível, pra quem acompanhou até aqui, colocar aqui e mostrar que é uma das pessoas que vai até o final. Vocês pensarem em alguma? Tem alguma na cabeça? Eu tenho. Hambúrguer. Não, hambúrguer não foi amor. Porque, na verdade, o amor a gente imagina que ele não dá para ser vivido dentro da empresa. A maioria das empresas é uma palavra banida da empresa. Sim. Né? Porque você pensa em todas as outras situações. E o amor, ele permeia tudo. E não é amor, eu tô apaixonada. Não, é um amor muito mais vibrante. Né? Eu sou movida pelo amor. Quem me conhece sabe, eu sou movida pelo amor. Se eu não amo, eu não produzo. É uma coisa muito séria. Então, a minha palavra hoje é estudar profundamente o que é a palavra amor. Tem autores, tem definições, né? Que a gente fica muito voltado ao amor, ao sentimento homem, mulher, filho e filha, né? Mas tem como você amar o ambiente que você está. Então, a minha dica é, vamos atrás do que é a palavra amor. Vamos, né, colocar lá o que é. Entender o que é o amor e como que eu posso praticar. Separava, né? 2 tipos de amor. Amor... Sim. Ó, tá virando um... Nossa, nós estamos ficando bom, né? O que é o amor? Bom, eu falei isso, né? Fazer pelo amor ou pela dor, eu acho também. Amor. Porque, assim, amor pelo que faz, amor por quem você está fazendo as coisas, amor pela tua empresa, com todos os defeitos e qualidades que ela tem, amor pela tua equipe, amor por você mesmo. Em primeiríssimo amor lugar, por você mesmo, sabendo que você está entregando o melhor que você pode entregar até aquele momento. Para a tua vida. Não esqueça, você entrega para você. Né? É você que está aí que você vai receber. E assim, e esse amor por você se descobrir, querer descobrir o outro e fazer a mudança. O amor por você fazer a mudança. Então, e esse amor apaixonado. Não é um amor romantiquinho. É um amor apaixonado, que você fala assim, cara, eu vou fazer esse negócio diferente, porque eu posso, eu mereço, minha equipe merece, minha empresa merece, meus clientes merecem. É esse amor apaixonado e rasgado. E a dica para mim, para isso, primeiro, internalize isso dentro de você. Tome consciência que você precisa dessa energia. E faça a tua trilha de capacitação olhando para isso. Aonde eu posso entregar o meu melhor? De que forma eu posso entregar o meu melhor? O que está faltando? E o A, o B e o C. Cuide do seu budget, do seu plano de ação, da sua empresa interna, tão ou melhor do que você cuida da empresa em que você trabalha. Isso, a palavra, Guilherme Deonero. Não tem como mudar, é amor, tá definido já, então escreve aqui amor. E como dica, eu vou muito também no que a gente falou, né? Eu lembro eu sempre li bastante, assim, só que bastante coisa estratégica, de empresa, tal. E aí uma vez eu conheci o marido da minha irmã, que eles moram fora, e aí quando eu conheci ele falou, poxa, você lê tanta coisa, mas eu não vejo você lendo nada sobre autoconhecimento. Então, você quer ser CEO da sua empresa, mas você não é nem CEO próprio. Então, acho que é bem de encontro que a gente falou aqui também. Buscar se autoconhecer. Você tinha falado, né? Autoconhecimento e... Eu falei que autoconhecimento... Primeiro você se conhece, depois você tem autoconhecimento. Isso, é diferente. Você se achar, saber quem você é, e aí você vai para o autoconhecimento. Porque senão não vale nada. Eu posso fazer um monte de coisa, mas quem é realmente Guilherme Deonero? Você consegue se definir hoje? O Google não me define, né? Então, mas você sabe se definir? Sim. Depois de muitos tá bom. Não entregue a sua definição para ninguém. Não, ela é sua. Mas ela é mutável, né? Ela vai... Sim. Graças ao bom Deus, né? Então... Você já é diferente do que você entrou, né? Nós somos diferentes do que a gente entrou aqui. Impactado por tanta conversa, tanta história. E eu espero que você também. Obrigada, Mari,
Onde que o pessoal pode te encontrar? Bom, no Instagram, @maristela_serpejante, o serpejante é com S, começa com S. Tô também a www.mspeople.com.br, que é da minha empresa. E aí vocês podem entrar em contato comigo por ali, que eu vou estar felizona, né, de vocês estarem conversando comigo. Estou sempre à disposição. Tá bom, foi um prazer. Prazer. E deixa eu agradecer, né? Olha, foi muito lindo, muito amor estar com vocês. Que bom. Gratidão, que Deus, o Deus que existe em mim, saúde o Deus que existe em vocês. Muito obrigada, e os muito nossos obrigado. deuses também. Muito obrigado por estar aqui com a gente, foi um prazer gigante, ainda mais ligando ontem à tarde, assim, né? A gente teve uma conversa bem gostosa ontem, hoje também, acho que foi incrível, conteúdo muito bom. Todos os contatos dela que ela falou, a gente vai deixar aqui na descrição também. Espero que você tenha gostado tanto quanto a gente desse bate-papo, leve, gostoso, cheio de conteúdo também. E a gente se encontra no próximo episódio. Um abraço, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.